Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 25 de maio de 2019, né? E eu tinha colocado o vídeo do Silas Malafaia, né? O título Como Buscar Mais o Verdadeiro Deus Yahweh. Eu coloquei parte 12 final, mas eu até tirei o final porque eu quero fazer aqui duas considerações que eu deixei passar em branco. Primeiro, porque eu não li o Tiago 4 todo, e eu prefiro ler para ficar bem claro, né, do que realmente o apóstolo ali está falando. E segundo, que ele citou Mateus 24, Mateus 25, verso 34. Eu gostaria de ler essa parte do que está se referindo. Então vamos lá? Vou colocar aqui pra gente. Peraí. Vamos lá. Assim, acho que tá bom. Só subir só um pouquinho aqui. Assim tá bom, né, amados? Assim tá perfeito. Então, vou colocar aqui pra vocês. É só no finalzinho só, amados. É o finalzinho mesmo, porque eu não li ontem Mateus 24, que ele citou Mateus 25, verso 34, e eu fiquei com medo, porque quando o vídeo passa de 70 minutos, às vezes corre risco de apagar. E eu já tive umas 4 vezes, mais ou menos, essa experiência do vídeo simplesmente apagar e não aparecer mais. Então, por isso que eu não li. Mas aí eu quero ler agora com vocês, tá certo? Vamos continuar aqui pra gente ler o Tiago 4, o capítulo 4 todo, e depois o Mateus 25, verso 34. Então vamos lá. Imagina o que ele faz! Escute o que eu vou te dizer. Quando você se aproxima dele, em sexto lugar, ele se aproxima de você. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele? Então vamos ler aqui Tiago 4, que eu só li, né, o Tiago 4,8, que eu não li tudo, né? Aí eu acho que eu vou nessa aqui, na Corrigido Fiel, assim, embora a gente sempre tem que estar pesquisando, né, amados? Tiago 4. Então vamos lá. Vamos ler o Tiago 4 todo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Veja isso, amada, ele está falando o que daqui? Das obras da carne, né? Veja bem, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahweh? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Yahweh. E o que essas igrejas fazem, né, amados? Fazendo a pessoa desejar ser rico, ser próspero, né? Tipo a Universal, que eles fazem a Fogueira Santa de Israel, dá o seu tudo, o seu sacrifício, para a pessoa conseguir, né, as coisas dessa terra barganhando com Deus. Então vocês vejam bem. E aqui o apóstolo está dizendo bem claro, né, o apóstolo Tiago, que aqui adúlteros e adúlteras, vejam bem como é que ele se relaciona a isso. Falando adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahweh? Ou seja, o que é a amizade do mundo? São as coisas deste mundo. O próprio apóstolo, o apóstolo Shaul, em Romanos, acho que é Romanos 12:1, ele fala, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Yahweh. Então vocês vejam que esse aqui, o adúlteros e adúlteras que eles estão falando, é da pessoa querer as coisas, né, cobiçar as coisas deste mundo, assim, sem se atentar para o que realmente importa,
que é adorar a Yahweh, o Espírito em verdade. As pessoas vão no templo hoje para buscar bens materiais, para se promover, né? Para essas coisas terrenas, não tem nada a ver com o Espírito, né? As pessoas se preocupam com as coisas deste mundo, e sendo que o próprio Yahushua falou que nós não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer, mas que nós temos que esperar, né? Porque o Pai, ele cuida de nós. Então o Pai, ele cuida do lírio dos campos, vai cuidar de nós também. Baixa cada dia o seu mal. Então, e ele mesmo diz em Mateus 6:33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as pessoas não vão buscar o reino de Yahweh, elas vão nesses templos para buscar mordomia, para buscar os prazeres deste mundo, mais conforto, casa, carro, para buscar o marido, e essas coisas que as pessoas buscam, né? Por quê? Porque os pastores, os líderes religiosos, eles não têm também uma vida no espírito, eles também vivem no físico. Então, como eles não conhecem o espírito, o que é espiritual, eles não conhecem o verdadeiro Deus, que é Yahweh, eles colocam as coisas no físico, para o espiritual, e ainda fazem essas promessas assim absurdas, de que se você buscar Deus, Deus vai te dar vitórias, Deus vai te dar as promessas, ele sempre fala as promessas, viu? Que até o Silam Malafaia falou as promessas. Ele não se referiu à promessa, que a promessa que Yahushua nos fez é a vida eterna, mas ele disse as promessas. Então vocês vejam que foge totalmente do contexto. É lógico que Yahweh, ele quer assim nos abençoar também financeiramente. Para quê? Para que nós possamos abençoar ao próximo. Porque ele sempre fala no amor ao próximo. Vocês vejam que o Silam Malafaia em nenhum momento ele citou o amor ao próximo. Ele só falou em buscar a Deus. O intuito dele é falar em buscar a Deus para que as pessoas possam dar dízimos e ofertas na igreja dele, para que ele possa continuar se enriquecendo com a ingenuidade das pessoas, de dar dízimos e ofertas, sendo que não existe mais dízimo e oferta, e nunca existiu dízimo em dinheiro. Nunca existiu. Vocês podem procurar de Gênesis e Apocalipse que vocês não vão achar dinheiro, dízimo como dinheiro. Porque quando o profeta ele falou, a Moisés deu a lei, e que em Deuteronômio 14 disse que quando o dízimo te for pesado, não for possível você levar o dízimo até o lugar que o Senhor determinou. Vocês podem ler isso em Deuteronômio 14. Tá? Não vou ler agora para poupar minha vista, que eu estou indo para o médico agora, que ainda está inflamada, e eu tenho que voltar ao médico para ver isso. Mas vocês abram lá, Deuteronômio 14, tem vídeo meu também, que eu falo sobre dízimos e ofertas, qual é o correto, que também eu leio Deuteronômio 14. E no Deuteronômio 14 está assim, a lei, tá? Se o dízimo for pesado, não for possível você carregar até o lugar em que o Senhor determinou, você vende o dízimo até o dinheiro, ou seja, pega o dinheiro na sua mão, vá até o lugar que o Senhor determinou, e lá você compra bois, ovelhas, bebida forte, o que desejar a sua alma, e ali você celebra com a sua família, e a ordem é, não se esqueça do levita, só isso. Mas quando se vende o dízimo já não é mais dízimo, porque eles não entregam pro sacerdote, eles simplesmente celebram com a sua família, tá? E não se esquece do levita. Então vocês vejam que em nenhum momento o dízimo é dinheiro, mas o Silam Malafaia aqui, essa pregação foi no intuito mais dele conseguir mais dinheiro, mais recurso financeiro para ele se enriquecer, tá certo? E ele em nenhum momento botou o amor ao próximo, e sendo que tudo que a gente leu na escritura mostra o amor ao próximo, né? Então vocês vejam bem que ele também é um adúltero da escritura, porque ele adultera o que está escrito na Bíblia, na escritura, justamente para conseguir seus benefícios próprios, tá certo? Então vamos continuar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahweh? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Yahweh, e é por isso que é adultério, porque adultério que é espiritual, tá certo? Que as pessoas vão nesses templos para buscar outros interesses e não para ser o templo, tá certo? Vocês vejam que é totalmente o caminho errado. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que vem
O espírito que em nós habita tem ciúmes? Veja bem, o espírito que em nós habita. Tá certo? Então, por que o espírito que em nós habita tem ciúmes? Porque, na verdade, as pessoas que estão indo nesse templo enganoso, né, tempo de pedra, que é um engano, não, o espírito não está habitando nela, porque o espírito só habita naquele que crê que é o templo. E o espírito que habita nas pessoas que vão a esses tempos de pedra é o espírito da mentira, do engano, desse Deus que traz o erro, a operação do erro, escrito em 2 Tessalonicenses 2,11, que a gente leu ontem. Então vocês vejam bem. Antes, ele dá a maior benevolência, portanto diz, Iarro resiste aos soberbos, mas dá benevolência aos humildes. Aqui está a graça, mas estou lendo benevolência, né? Por que isso? Porque o soberbo, ele quer mais as coisas, quanto mais ele tem, mais ele fica arrogante. É isso que acontece. E as pessoas estão nos templos, principalmente na Universal, para querer barganhar com Deus, e depois elas vivem soberba. Aqueles que conseguem, são poucos que conseguem, e se conseguem. Porque às vezes eles até bolam testemunhos e pagam para a pessoa dar testemunho falso, para conseguir, esses líderes religiosos conseguir mais dinheiro, tá certo? Porque as pessoas acreditam nesses falsos testemunhos e dão, né? Então aqui, ó, antes ele dá a maior benevolência, portanto diz, Iarro resiste aos soberbos, mas dá benevolência aos humildes. Então aqui, veja bem, engraçado que ele não leu isso, né? O Silas Malafaia, ele leu o 11, não é isso? Ah, deixa eu ver aqui qual que ele leu, porque eu até esqueci. Ele leu o 8. Ele leu o 8, mas ele não leu o 7. Agora eu me lembro, ele leu o 8. Veja bem, olha o que diz o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Iarro, resisti a Terrom, né? Que diabo que é o Terrom? E ele fugirá de vós. Ele não leu isso. Então, se a gente sujeita a Iarro, ou seja, o que é sujeitar a Iarro? É obedecer o que ele falou. É a gente ser o templo e não ir mais a templo. É a gente entrar na porta estreita, que é Yahushua, andar no caminho, que é Yahushua, andar em espírito e adorar a Iarro em espírito e em verdade. Tá certo? Então, quando a gente faz isso a gente está o quê? Se sujeitando a Iarro, quando a gente pratica essas coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Tá certo? Então, e a gente resiste a Terrom, e ele fugirá de vós, ele fugirá de nós. Então, quando a gente sujeita a Iarro, que a gente anda no espírito de Iarro, Terrom foge de nós. Entendeu? Ele não tem como chegar, ele pode até tentar, ele pode usar pessoas para tirar nossa paz, mas a gente não dá lugar a Terrom, porque a Escritura é bem clara, a Escritura diz, não deis lugar a Terrom. Tá certo? Então, se está dizendo isso para não dar lugar a Terrom, é porque a gente tem como, através do espírito de Iarro que habita em nós, não dar lugar a Terrom. Tá certo? É só assim. Porque se a pessoa não tem o verdadeiro espírito de Iarro e não é o templo, e vai a um templo, e tem esse espírito de engano, ela certamente dá lugar a Terrom. Mas aquele que anda no entendimento do espírito e é o templo, meu irmão, é impossível, meus irmãos, é impossível a pessoa dar lugar a Terrom quando a pessoa está andando no espírito de Iarro. Porque é o espírito de Iarro que habita em nós e que age por nós. Tá certo? Chegai-vos a Iarro, aí aqui foi o que ele falou, né? Que ele deu. Chegai-vos a Iarro, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Veja bem, voz de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? São dois. Vamos ver como é que está nessa aqui, porque essa Bíblia aqui está meia, né? Vamos ver aqui. Eu sempre gosto de conferir em duas Bíblias diferentes, né? Então vamos lá. Ó, portanto, submetam-se a Iarro, resistam a Terrom e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Iarro e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, veja, aqui está mais claro. A mente dividida. O que é ter a mente dividida? É a pessoa não está nem em Iarro. Porque, veja bem, amados, a pessoa não pode chegar assim e falar assim, olha só,
Eu estou em Arro, mas eu também vou à igreja. Tipo, porque quem vai à igreja e diz que está em Arro, está com a mente dividida. Está com o entendimento dividido, mas na verdade a pessoa não está em Arro, ela está em Terrom. Por quê? Porque a pessoa que está em Arro. E anda como Arro quer que ande. Entende? Então, aqui está falando, aproxime-se de Arro. E como a gente se aproxima dele? Indo na porta que é Yahushua, andando no caminho que é Yahushua, porque Yahushua ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente tem que entrar pela porta estreita que é Yahushua e andar no caminho que é Yahushua, porque só ele vai nos levar ao Pai. E aí a gente vai se aproximar de Arro. E ele vai se aproximar de nós. Então aqui, ó, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Vamos ver como é que está aqui no 11. Aqui também está a lei. Irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tá. Essa aqui tá mais, eu acho que tá mais clara essa aqui, né, amados? Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Veja, pense nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você veja bem, o Silas ele tirou totalmente a parte da mensagem do amor ao próximo, como a nós mesmos, e botou somente buscar a Deus. E ele cometeu pecado. Por quê? Porque ele sabe que o amor ao próximo, que o Pai também pede o amor ao próximo. Então vocês vejam bem, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tá certo? Então, isso, amados, é muito grave mesmo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, vamos continuar aqui o finalzinho da pregação do Silas, que aí ele vai falar aqui o contexto dele, e eu vou deixar encerrar o vídeo todo, tá? E para ver o que ele vai falar em Mateus 25, 34, e aí eu vou ler para ver do que se trata mesmo esse versículo, porque ele também mudou aí e eu deixei passar. Falei, não vou deixar passar. Vou gravar outro vídeo para mostrar o outro erro dele, porque ele é um erro que não é que ele faz por engano, mas ele comete esse erro para as pessoas, mas ele erra sabendo que está errando, tá? Ele sabe. Então vamos lá. Ele reage às nossas ações. E em último lugar, olha o que acontece quando você se aproxima de Deus. Vai chegar um dia, quando você buscar Deus, que você não vai precisar mais buscá-lo, porque você vai estar diante da presença dele por toda a eternidade. Mateus 25. Veja, ele disse que quando Jesus voltar, né, segundo ele, a gente não vai precisar de buscar Deus, porque nós vamos estar diante dele, na presença dele por toda a eternidade. Só, amados, que o Espírito já está em nós, ele habita em nós hoje.
E nós já temos a liberdade de falar com Ele e Ele falar conosco a hora que a gente quiser e a hora que Ele quiser. Não é a gente buscar Ele e no futuro, quando Jesus voltar, quando Yahushua voltar, né? Porque Ele fala Jesus, quando Yahushua voltar, aí a gente vai ter uma intimidade com Ele eternamente. Não, nós já temos. E Ele morreu para nos trazer a salvação e nos dar a vida eterna e para nos libertar da escravidão da religião. E através dessa liberdade, nós temos livre acesso na presença do Pai, a hora que a gente quiser. Então vocês vejam bem o que ele está falando aqui, né? O erro que ele está fazendo. O 34 diz: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí vai chegar esse dia que você não vai precisar mais buscar. Você vai andar com Ele de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Esse é o tempo de buscarmos mais a Deus. Mude o teu padrão. Então, amados, veja, ele disse o seguinte, né, que vai chegar uma hora que ele leu Mateus 25, 34 e que a pessoa não vai mais precisar de buscar a Deus, certo? Por quê? Porque ela vai viver eternamente. Mas por que ele disse isso? Qual foram os padrões que ele falou, né, os tópicos na mensagem dele, para que depois em Mateus 25, como ele citou Mateus 25, a pessoa vai estar eternamente com Deus dele, que na verdade isso não existe, porque isso aí não salva ninguém, e não é igreja. Então, o tópico que ele deu foi você orar mais, ler mais a Bíblia, mas isso é no sentido religioso, tá? Você vir mais à igreja, não chegar atrasado na igreja, tá? Você sacrificar, ou seja, sacrificar o seu tempo, sacrificar a sua finança, né? O dízimo de oferta. Então, esses são os parâmetros que ele deu, tá? Para a pessoa buscar mais a Deus e ter mais comunhão com Deus, buscando a Ele, indo mais à casa dele, né? Porque nós não somos a casa segundo Ele, nós não somos o templo do Espírito, então a gente tem que ir no templo. E aí, depois disso tudo, a pessoa vai ouvir, né, o que ele falou aqui em Mateus 34, né, que a pessoa que faz isso, que vai para a igreja, né, aí ele vai dizer assim: vende, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, as pessoas praticando esses atos religiosos que o Silas falou, a pessoa vai ouvir isso de Jesus, porque não é Yahushua, ele está falando de Jesus. Tá? Ele está falando de Jesus, que é adorado com o nome de Jesus e que é o Deus Terron, tá? Que engana todo mundo, se passando por Jesus, pelo Salvador, e se passando por Yahweh, tá? Então vejam bem, mas vamos ver aqui, desculpa mais a tosse, mas vamos ver aqui o que realmente Yahushua vai falar, para quem Yahushua vai falar isso. Vinde, bendito de meu Pai. Vamos ver para quem que ele vai falar isso? Então vamos lá. Aqui, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em seu esplendor, aqui está glória, mas estou lendo esplendor, tá? Com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono no esplendor celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Tá? Então você vê que ele vai separar uma das outras, tá? Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, ou seja, ele vai separar ovelha de um lado, bode do outro. Vamos ver quem é a ovelha e quem são os bodes. Quem são as ovelhas e quem são os bodes, né? E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, dirá a quem? As ovelhas que está à direita: venham, benditos de meu Pai. Aqui é o versículo que o Silas citou. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí aqui ele não falou. Por que ele não falou? Porque aqui, amado, fala do amor ao próximo. O que o Yahushua tem falado direto de amar ao próximo como a ti mesmo. O profeta, como a gente leu, João,
como a gente leu em Tiago, que ele citou Tiago também, Tiago 2, ele citou um versículo, mas em nenhum momento ele falou do amor ao próximo. E aqui você vai ver quem vai herdar a herança do reino, tá? Vocês vejam bem, aqui a Ruth vai falar para as ovelhas que estão à direita, vejam bem, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Por quê? Aí está escrito aqui, porque vocês foram mais tempo à igreja, porque vocês deram dízimos e oferta, porque vocês oraram mais de joelho, porque vocês leram a Bíblia como ato religioso, porque vocês ouviram o líder religioso na igreja, porque vocês sacrificaram. É isso que está escrito? Olha, o que ele vai falar para as ovelhas que estão à direita. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Aí ele vai falar o motivo. Por que esses vão entrar no reino? Por quê? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos, quem são os justos? As ovelhas que estão à direita. Os justos lhe responderão, Senhor, e vai responder com surpresa. Tá? Com surpresa, porque muitos que não são religiosos, que nunca foram para a igreja, tá? A gente vai ter muita surpresa naquele dia, amado, nesse grande dia, porque muitos que nunca entraram num templo de pedra vão ficar surpresos, mas por que o Senhor me escolheu? E aí, os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amor ao próximo, como a nós mesmos. As pessoas às vezes estão fora do sistema religioso, tá? Não vou para a igreja porque não gosto, eu não gosto de ir para a igreja, não gosto de, eu acho pastor assim, eu não sei o quê, mas obedece o que está na Escritura, porque a obra, como a gente leu em Tiago, é que vai nos justificar. Qual a obra? A obra do amor ao próximo, que vai mostrar que nós temos fé, porque é a obra que mostra a fé que nós temos. Mas a obra da lei, que o apóstolo Shaul falou, não salva ninguém, porque o que salva é crer em Yahushua. É a fé nele, mediante a fé em Yahushua, que nós somos salvos. Tá certo? Então a obra da lei, que são as obras da religião, não salva ninguém. E aqui a gente vê claramente. Veja, aqui ele não vai cobrar. Você não foi na igreja, você não deu dízimo e oferta, ele não vai cobrar atos religiosos, ele vai cobrar o amor ao próximo, como a nós mesmos. A gente tem que lembrar disso, o amor ao próximo como a nós mesmos, tá? Como a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. É isso que ele está pedindo, tá certo? Então, veja, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Continuando. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Quem é o que está na esquerda? Os bodes. Quem são os bodes? Vamos ver. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para Terrom e seus anjos. Aqui está diabo, mas é Terrom. E os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão surpresos. Por que eles responderão surpresos, amado? Porque esses aqui são os religiosos, que iam à igreja, que se sacrificavam, que tomavam santa ceia, que dava dízimos e ofertas, que fazia a obra de Deus, que, entendeu? Que limpava o templo na igreja, limpava a igreja, e que fazia aquelas coisas todas, que não usava brinco e batom, e que não usava isso, e que não se depilava, né? Porque tem igreja que não pode.
pódio, e que não usava perfume, que não usava essas coisas assim de vaidade, e que fazia aquelas coisas, aqueles atos religiosos que são doutrinas de homens, que não tem nada a ver com o que Yahushua ensinou. E aí eles são presos, esses religiosos que vão ao templo e não são o templo, vão responder surpresos: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vocês vejam bem. E os religiosos vão ter surpresas. Por quê? Porque eles ajudam o templo, fazem a obra de Deus. Vamos fazer para a casa de Deus. Então vamos plantar, vamos semear, mas a semente que eles semeiam não é para você ganhar pessoas para Yahushua, não é para levar as pessoas a Yahushua, mas é para levar as pessoas para o engano da religião, né? Que as pessoas elas levam para a religião e não para Yahushua. Então eles também vão ficar surpresos, porque eles deram dízimo, oferta, tomaram Santa Ceia, foram batizados, fizeram todos os atos religiosos, e isso não vai ser cobrado. Isso vai ser uma grande surpresa e decepção para aqueles que estiveram no pastor errado, ouvindo os pastores, que não pesquisaram, que não procuraram, porque a escritura está escrito. Ele deixou escrito, amados. Ele deixou escrito. E a escritura diz que Iahu, ele não leva em conta o tempo de ignorância. Isso está escrito em Atos 17. Mas, a partir do momento que a pessoa tem a oportunidade de ouvir, e de ouvir que nós somos o templo, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, que está escrito em Atos 7, 48, Atos 17, 24. Quando a pessoa tem a oportunidade de ouvir que o nome de Jesus é um nome falso e não pesquisa, e que somente pelo nome de Yahushua nós somos salvos, e a pessoa rejeita. Rejeita por quê? Porque eu não conhecia? Não, rejeita porque ouviu e não quis. Quando a pessoa, ela prefere o erro da religião, andar na mentira e não aceita a verdade, e sabendo que é mentira, e prefere estar no cômodo da religião por medo de enfrentar a verdade, de ver que tudo que a pessoa aprendeu é errado, é mentira. Isso vai ser cobrado, amados. Eu também senti, eu tive depressão. Eu tenho 48 anos, amados. Eu nasci, meus pais eram da Igreja Assembleia de Deus. Eu fiquei 46 anos no engano da religião. Eu fiquei sem chão quando eu descobri isso tudo. Mas eu falei assim, não, eu quero saber. Eu quero saber. E eu só me lembro que eu estava tão assim, chocada, sem chão, em depressão. Porque vocês imaginam a gente descobrir isso tudo que é erro, que é errado, que é mentira. Então, eu só me lembro que eu orei ao Pai no entendimento, porque eu não tinha nem força, eu não sabia que era para orar no entendimento, né, no pensamento. Mas eu orei, porque eu não tinha força para orar, em voz alta, de tão chocada que eu estava. Eu só me lembro que eu falei assim com o Pai, Pai, eu estou muito confusa, eu não sei nem como te chamar, mas eu só te peço uma coisa, Pai. Não deixa eu perder a fé em Ti. Segura na minha mão. Mas se isso tudo for verdade, Pai, me mostra, porque eu quero saber. Eu não sabia ainda nem o nome do Pai. Mas eu falei isso para Ele. E Ele me mostrou. E hoje, Ele me preparou. E a Ruxa me chamou para esse trabalho. Porque eu falei com o irmão Edinho, eu sinto muita vontade de fazer vídeos, mas eu não queria fazer vídeo para me mostrar, para eu me aparecer. Mas eu quis fazer vídeo para a pessoa ver o engano da religião e sair, e ir para a porta estreita que é Yahushua. Então, Yahushua, ele nos prepara para isso. Então vocês, amados, que pensam assim, mas eu não estou preparado para ser o templo. Amado, a partir do momento que Yahushua chama, que você ouvir, Ele não chama aqueles que estão preparados. Ele prepara aqueles que querem. Então, se você pensa, mas eu não consigo ser o templo, não.
Você pode ser o templo, porque está escrito na Escritura que você é o templo. Então, amado evangélico, católico, espírita, de qualquer religião, saia do engano da religião, vá para Yahushua, porque ele é a porta estreita. E nós estamos nos últimos tempos. Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima, bom final de semana.